verso 3 dizia: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, a questão de crer, a fé, é aquilo que está aqui. E isto é muito importante em relação a Abraão. Porque pode ficar a ideia de que a circuncisão de Abraão, a obediência de Abraão, digamos, àquele ato, àquele ritual que passou a ser marcante, determinante para os judeus, acabaria por ser todo suficiente. E mesmo não reparem esta ideia. Muitos judeus consideravam que, e consideram hoje ainda, pelo facto de terem nascido judeus, já são herdeiros da promessa. Mas quando nós pensamos nisso, basta ir aos tempos de Moisés, com o povo que sai da terra prometida, que sai do Egito para a terra prometida. E quantos é que chegaram? Apenas 2. Porquê? Porque os outros foram rebeldes. E não foi pelo facto de serem judeus que eles alcançaram promessa. Simplesmente não a alcançaram. Porque foram desobedientes. Então, o nascer judeu, o nascer... Já agora deixa-me colocar aqui também. O nascer evangélico, ou num lar evangélico, não significa automaticamente que é crente. Ou que é filho de Deus. A comparação pode ser feita assim, não é? E aquilo que Paulo está, de facto, a querer transmitir é esta ideia. Não é pelo meu trabalho, não é pelas minhas obras, no caso concreto de Abraão, que isso lhe foi imputado por justiça, mas sim fé, crer. Verso 6. Assim também David declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Os irmãos estão a ver, de facto, Paulo... São 25 versículos que nós temos aqui. E Paulo usa todos eles para pegar no tema, desenvolver e ir demonstrando que assim é. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Mas nós não é isto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Uma vez mais, imputar é atribuir. Para usar uma palavra grega que todos entendem, é atribuir. Então o Senhor não vai atribuir pecado. O Senhor não vai, porque reparem, atribuir pecado significa também que há uma consequência por essa atribuição. Certo? Então o Senhor não vai atribuir-me esse pecado. E eu sou bem-aventurado. Bom, a questão é, eu pequei, mas eu não vou sofrer todas as consequências desse pecado. Eu digo todas aqui para me salvaguardar um pouco também. Porque há consequências que podem ser imediatas, não é? Mas a principal consequência de um pecado é o qual? É a morte espiritual. E, portanto, a morte espiritual está, de certo modo, ressalvada pelo facto de que eu, e agora completa, eu estou justificado. Tenho fé ou eu creio, certo? Então é a minha fé, é a minha crença em Deus que faz com que o meu pecado seja justificado e não me seja mais imputado, não é? É a ideia que o apóstolo Paulo vai desenvolvendo aqui. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Mas este verso é na sequência do outro Sim, anterior, sim. cujas maldades são perdoadas. São perdoadas. E cujos pecados são cobertos. E aí Deus já não imputa o pecado, não é? Não imputa pecado, porque de facto, mas entretanto a justiça de Deus foi aplicada. Foi aplicado. Em quem? Em Jesus. Que veio substituir a justiça de Deus que era aplicada nos animais.
Portanto, a justiça de Deus continua a estar lá. Mas, então, esse pecado não me é imputado, ou seja, eu não vou sofrer a consequência mais drástica do meu pecado, que é perdoado, que seria a morte, e primeiramente a morte espiritual. A morte física eu vou sofrê-la muito naturalmente. Não é? Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? E, meus irmãos, por outras palavras, deixem-me dizer aqui, ou seja, esta bem-aventurança é só para aqueles que são circuncidados ou também para os que não são circuncidados? É a pergunta que Paulo faz. E Paulo está a fazer isto com um objetivo. O que é que ele quer dizer? Somente os judeus é que têm este privilégio? Somente os judeus é que são bem-aventurados? Ou aqueles que não foram circuncidados e, portanto, que não são judeus, também beneficiam desta bem-aventurança, deste privilégio? E a parte final do verso 9. Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Então, a justiça de Deus, digamos, esteve sobre Abraão exatamente por causa da sua fé. Verso 10. Como, pois, lhe foi imputado? E esta pergunta é importantíssima. Tem a ver com a questão do momento. Como, quando ou como lhe foi imputado? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E a pergunta que eu faço é esta. Quando é que Abraão creu em Deus? Antes de ser circuncidado ou depois de ser circuncidado? Foi antes. Quando Deus vai para o outro lugar. Exatamente. E Abraão obedeceu. Os irmãos têm ideia de quantos anos depois ele foi circuncidado? Pois era que eu estava a pensar que ele tinha sido logo pequenino, mas não foi, porque começou nele. Abraão não. Abraão não. Quanto tempo é que, portanto, tem a chamada para, deixem ficar aí e vamos a Gênesis. E vamos, no caso de Abraão, vamos ao capítulo 12. Os irmãos encontraram? Gênesis capítulo 12. Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e logo foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Aquilo que está aqui no verso 4 mostra exatamente o quê? Como o Senhor lhe ordenara. Isto é o quê? É fé. É fé divina. Abraão vivia nos lados de Ur, da Caldeia. E a Caldeia, nos dias de hoje, é o quê? Só para referenciar. É o Iraque. Abraão saiu de lá.
E saiu de lá por indicação de Deus. Sai da tua terra, da tua comunidade. Isto é, deixa tudo para trás. E sai. E Abraão saiu baseado e confiado nesta promessa de Deus. Farei de ti uma grande nação. Portanto, Deus iria formar o seu povo eleito através de Abraão. E baseado numa coisa fundamental, que era o quê? Abraão creu. Pergunto eu, Abraão era circuncidado nesta altura? Nem se falava em circuncisão. Não havia circuncisão. A circuncisão vai começar com Abraão, mas mais tarde, quando ele tem um filho, já, Isaque, e então Deus lhe dá a indicação para ele circuncidar seu filho Isaque, circuncidou-se a ele e, digamos, todos os homens que estavam com ele naquela altura. Portanto, não em criança ou em bebé, como passou a ser mais tarde, mas sim como adultos, porque alguém tinha começado e os que começaram foram naturalmente adultos. Eu só estou a procurar aqui exatamente dessa parte da circuncisão. Está aqui no capítulo 17. No capítulo 17 de Gênesis, claro. De Gênesis. Que idade é que Abraão tinha lá naquela altura? 75 anos. Vejam agora. No capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos. Quantos anos temos aqui? 24 anos. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ainda anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Verso 4. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Portanto, Deus está a renovar e a relembrar a promessa, não é? Dizendo que isso agora faz parte de um pacto. E é importante considerar isto. Um pacto é um tratado, é um acordo. Quando alguém faz um pacto com outra pessoa, é como se fosse ao notário e assina o documento, não é? Antigamente era tudo assim. Assim. Assina o documento. Este é o pacto, é o contrato, é um acordo. E esse acordo tem que ser mantido, tem que ser cumprido. Verso 5. Não mais serás chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome. E porquê? Pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar e sobremaneira e de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações. E vai por aí fora. E vamos seguir aqui agora ao verso 9. Disse mais Deus a Abraão: ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo o varão dentre vós será circuncidado. Todo o varão. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, isto vos será por sinal de pacto entre mim e vós. Vocês não estão a ver? A circuncisão era a assinatura. A assinatura do acordo. Era a marca. Não é? Era a marca. Verso 12. À idade de 8 dias, todo o verão dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado, etc. Verso 14. Mas o incircunciso que não circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo, violou o meu pacto. Portanto, os irmãos, vejam como a questão da circuncisão era tão valiosa, tão importante. Digamos, era uma coisa sagrada. Ou seja, o judeu nem questionava isso.
Pelo contrário, o judeu até queria ser circuncidado, porque isso significava o quê? Entrar no pacto. Fazer parte deste acordo com Deus e, consequentemente, beneficiar também das promessas de Deus. E Abraão acabou por ser circuncidado também. Vamos voltar a Romanos. E Jesus também. Também. Qualquer judeu, varão, era circuncidado. Vamos voltar a Romanos capítulo 4. E nós estávamos no versículo 10. Certo? Romanos capítulo 4, versículo 10. Como, pois, lhe foi imputado? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Portanto, a justiça de Deus foi imputada, foi atribuída a Abraão quando ele ainda tinha que idade? 75 anos. Só foi circuncidado quando tinha 99 anos. Estão a ver a questão aqui? Portanto, a imputação da justiça de Deus não foi por aquele ato que fazia parte do pacto, o ato da circuncisão, mas sim pela sua fé. Ele creu em Deus. Ele saiu da sua terra. Veio para o lugar que Deus lhe indicou em obediência. Cumpriu a promessa. E, meus irmãos, deixem-me dizer, era preciso ter fé. E uma fé que, digamos, eu não quero dizer isto assim, uma fé cega, mas quase que era. De alguém que lhe fala, que não vê, e que diz, sai daí da tua terra, sai do teu conforto, sai dos cuidados que tu tens, sai do teu trabalho, sai daquilo que até agora é estável para ti e vai à aventura. E Abraão foi. Ele foi à aventura. Confiado em quem? Numa voz que ele ouviu da parte de um Deus que ele passou a acreditar. E foi. Mas é interessante isto também, meus irmãos. A chamada, o desafio de Deus não foi seca. E o que é que eu quero dizer por isto não foi seca? Ela vinha recheada de promessa. Meus irmãos, é sempre mais fácil quando nós vamos à aventura, mas vamos na esperança de uma vida melhor. Vamos na esperança de que alguma coisa possa ser, de facto, encorajador, animador. Se, por exemplo, Deus tivesse prometido a Abraão, olha, sai da tua terra, deixa o teu conforto, deixa o teu bem-estar e vai para ires entregar-te àqueles bárbaros e ser morto lá. Acham que Abraão aí estaria, ó Senhor, quem és tu? Que coisa é essa? Havia uma promessa, e uma promessa de bênção, uma promessa de grandeza. Meus irmãos, nós saímos da nossa zona de conforto quando não éramos crentes e entramos no caminho do Senhor, confiados numa promessa também, não foi? Vida eterna. E eu pergunto, há uma coisa melhor do que isso? Há uma coisa melhor do que saber que os meus pecados estão perdoados e que pela graça de Deus eu sou feito seu filho e tenho a vida eterna. Vou herdar essa herança extraordinária. Então, eu caminho, eu vou também para onde o Senhor mandar, confiado nesta promessa. Então, nesse sentido, nós somos à semelhança de Abraão. À semelhança. Eu vim de Cascais para aqui. Confiado na promessa do Senhor. Deixei a minha parentela, deixei a minha terra. E vim. E ainda cá estou. Porque o Senhor ainda não me disse para ir para o outro lado. Mas nós, é a fé que nos leva. E essa fé é-nos imputada como justiça. Eu nunca fui circuncidado. Mas, se Deus tivesse dito, quem crê nele
independentemente da tribo ou do país de origem, tem que ser circuncidado. Lá teríamos nós, homens, também de ter passado pelo fio da navalha, não é? Mas isso não foi para nós. A circuncisão física era apenas para os judeus. E claro, depois a pergunta que o apóstolo Paulo faz é: isto foi para os judeus? Então, e aqueles que não são judeus? Como é que lhes é imputada a justiça? Como é que eles recebem a graça de Deus? Vamos continuar a ler. Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão, e os irmãos agora já entendem aqui, melhor este versículo 11 de Romanos. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado. Os irmãos estão a ver aquilo que nós lemos lá nos Gênesis? Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. E, meus irmãos, Paulo aqui está a dizer claramente que a circuncisão, digamos, é uma obra da carne, por assim dizer. Mas aquilo que é importante para Deus é a fé que está associada com o cumprimento do pacto, com o cumprimento das leis do Senhor. Verso 12. Bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. E os irmãos vejam a expressão que ele usa: pisadas da fé. É o caminho da fé, se quisermos. E nós trilhamos o caminho da fé. E quando eu falo em caminho, vem logo à mente João 14,16, não é? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então este é o caminho que nós trilhamos, é o caminho da fé. Verso 13. Porque não foi pela lei que veio a Abraão, ou à sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pela justiça da fé. Então, não foi pela lei que veio a Abraão, mas sim pela justiça da fé. Então, reparem, Abraão ia ser herdeiro do mundo. E esta expressão aqui não é muito comum na Escritura, herdeiro do mundo. Mas a ideia de herdeiro do mundo é ser pai de muitas nações. É que, por causa da fé de Abraão, de muitos povos, e estamos aqui de dois, está ali a chegar mais alguém que é de portugueses, brasileiros, está a chegar alguém que é de Angola. Nós, não importa, de facto, de que país viemos, mas qualquer que seja a nossa origem geográfica ou de povo, nós temos a mesma herança. E qual é a nossa herança, meus irmãos? Grandiosa. Diz a Escritura e diz o apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, lá mais adiante, diz que nós somos co-herdeiros com quem? De Cristo. Aquilo que Cristo vai herdar, nós também herdaremos. E eu pergunto, os irmãos podem pensar qual vai ser a herança de Cristo? Onde é que Ele vai estar? Onde é que Ele está? Está junto dos senhores. Coisa melhor que essa? Não há. E é lá que cada um de nós vai estar. E vai estar porquê? Porque somos portugueses ou brasileiros? Não. Porque nós somos cidadãos do céu. E ganhamos esse direito de ser cidadãos do céu porquê? Por causa da nossa fé. Porque seguimos estas pisadas de Abraão, que era um homem de fé. A nossa fé está em quem? Está em Deus e em Cristo Jesus. E é por causa disso. Foi por causa disso que Abraão foi herdeiro do mundo. É por causa disso que nós vamos herdar também todas as coisas. Não é? Verso 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada.
Meus irmãos, será que isto vos faz pensar? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. O que é que Paulo está a querer dizer com isto? Os O outros, que ele está a querer dizer é o quê? os outros que não creem em Deus também vão ter esta promessa, então é da nossa fé. O que ele está a dizer é que se basta ser judeu, Pois, ou isso. basta ser judeu, ter nascido judeu, Sim, sim. que isso já é suficiente para ser herdeiro, Sim, sim. então a fé não serve para nada. Porque então, digamos, alguém herda pelo facto simplesmente de ter nascido numa família judaica. E aí, meus irmãos, nós estamos mal, porque estamos de fora. Estamos de fora. Paulo diz, não é por aí. E eu volto a lembrar aquilo que disse há pouco, quando foi do Êxodo, aqueles milhares que saíram do Egito não chegaram à terra prometida. E não chegaram porquê? Não eram eles circuncidados? Não eram eles da lei aqui? Mas não eram da obediência, não eram da fé. Então não adianta alguém dizer, eu nasci num lar evangélico. Se não tiver fé e não seguir no caminho, isso não lhe vale de nada. É preciso crer e continuar a crer e prosseguir crendo e crer perseverando na fé até quando? Até que termine a nossa vida aqui, até que o Senhor nos venha buscar, não é? Então é isso que Paulo está a dizer. Portanto, não há uma questão aqui de bilhete de identidade de ser judeu que lhe vai dar essa garantia, não é? Verso 15, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão, não é? Isso já vimos até há pouco. Verso 16, portanto, procede da fé o ser herdeiro. Vocês não estão a ver? Paulo às vezes trabalha aqui os termos assim, procede da fé o ser herdeiro. Eu sou herdeiro e isto é uma consequência de quê? Da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência. Não somente à que é da lei, mas também à que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. E como Paulo está a escrever aos romanos, certamente a judeus convertidos, mas também a não-judeus, ele, no fim de contas, está a dizer que Abraão é o pai da fé. E neste sentido nós podemos dizer também que Abraão é o nosso pai. Pai da fé. Não é? Porque, reparem, nós hoje somos cristãos, certo? Mas o cristianismo veio de onde? Veio do judaísmo. Cristo veio dos judeus. E os judeus vieram de onde? De Abraão. Então, a nossa descendência de fé vem de Abraão. Eu não sou filho de Abraão em termos de judaísmo, de ser judeu, porque não sou. Mas sou filho de Abraão pela fé. Isso quer dizer que antes de Abraão não havia fé? Havia. Noé, por exemplo, teve fé. Certo? Mas foi de facto com Abraão que Deus começou a ter um relacionamento, digamos, muito mais estreito. E dele fez um povo. E é por isso também que nós hoje, que a Escritura diz que nós, Pedro escreve isto numa das suas cartas, nós que não éramos povo, somos povo. Feito sacerdócio santo, povo adquirido. Nós que não éramos povo. Ele está a escrever para os não-judeus, de certo modo. Então, nós que não éramos povo, hoje somos povo, pela graça de Deus. E é essa graça que está aqui neste versículo. Vejam o verso 16. Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça. E Paulo escreve sobre a questão da graça em Efésios, são horas de terminar. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E é isso. Paulo está a dizer a mesma coisa aqui. Então, eu sou herdeiro da promessa de Deus pela fé que eu tenho nele. E isto porque a graça de Deus me cobriu e integrou, envolveu nesta promessa e na herança de Deus. E nós que não éramos povo, hoje somos feito povo do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.